Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos de volta ao Overtalk Podcast. Hoje tenho uma dessas convidadas. Eu nunca tive uma convidada como ela. Ela é brasileira, nascida no Brasil. Ela é advogada, tem 33 anos, mas vive em Angola há mais de um ano. Ela está felizmente casada com um compatriota meu, um angolano, e é mãe do que ela diz ser um príncipe. É um menino muito bonito. Eu vi nas redes sociais. Ela chama-se Manu Costa, criadora digital que comparte as suas vivências em Angola e também fala um bocado dos choques culturais entre Angola e o seu país de origem, o Brasil. Manu, muito bem-vinda ao Overtalk Podcast. Como é que estás? Ai, muito obrigada pelo convite. Estou bem, muito feliz de poder estar aqui, compartilhar um pouquinho dessa minha vida aqui em Angola. Ok, perfeito. A Manu nasceu no Recife, no Brasil, não é? Isso mesmo, Ok, Nordeste do Brasil. bem, não é? E a Uhum. pergunta, a pergunta, a pergunta do costume, não é? Qual é a história que a fez chegar aí em Angola? Ah, sim, pois é. Eu estava lá na minha vida, no Recife, terminando a minha faculdade de Direito. E aí, no meio do Carnaval de Recife, que é uma coisa assim de louco, é uma superlotação de pessoas no mesmo ambiente, Uhum, naquela festa toda. Vi um angolano assim com dificuldades de comprar uma cerveja, uhum. porque por causa do sotaque. A moça não entendia o sotaque dele. Então eu vi aquela situação e decidi ajudar. Então, quando fui ajudar, foi a oportunidade que o angolano quis para pedir telefone e tudo mais. Ok. E assim, pronto, trocamos telefone, nos encontramos e acabou que deu nisso, deu em casamento. Perfeito, perfeito, linda história. Eu acho que ele sabia que tu estavas aí próximo. Isso foi uma armadilha, acho eu. Não, pior que não, não sabia. Ele disse que ele já tinha me visto na cidade, e é verdade, porque ele tem uma foto minha no telefone dele. Por isso é que eu estou a E dizer, ele aquilo foi uma armadilha. Mas funcionou perfeito, não é? Vocês hoje estão felizmente casados, têm um filho, não foi, é? funcionou. Sim, temos um bebê agora, acabou de fazer 2 anos. E vivemos no Recife, por 5 anos. E aí, esse último ano, agora, o sexto ano de casamento, a gente veio morar aqui em Angola. Uau! E estás a viver em Angola já há mais ou menos há um ano e meio, não é? 1 ano, não, tem 1 ano, acho que 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses, por aí. Um ano e meio. Eu estava a te dizer em off que, eu não sei, quando eu fui para a tua rede social no Instagram, parecia que tu estavas em Angola porque tens muita atividade no teu costo, no teu perfil, não é? Parecias que vivias em Angola já há muitos anos e quando me disseste que é só um ano e pouco, eu disse, uau, tá, como é que te sentes integrada na sociedade angolana? Ou seja, os brasileiros geralmente não imigram para Angola, nem imigram para outras partes, não é? Nos Estados Unidos, maiormente. Como é que te sentes integrada atualmente na sociedade angolana, já seja profissionalmente ou socialmente? Olha, socialmente, hoje eu já me sinto mais inserida. É óbvio que a gente sabe que o estrangeiro aqui ainda chama muito atenção. Então, isso às vezes complica um pouco a nossa vida no dia a dia, porque a gente quer se camuflar assim no meio das pessoas e viver a vida Hum, normal, mas você percebe aqueles olhares das pessoas que sabem que você não é daqui. Então, apesar disso, que eu vivo no dia a dia, eu já me sinto muito mais inserida, porque quando eu cheguei aqui, essa quantidade toda de conteúdo que eu tenho é porque eu tento mesmo viver a vida real, ok. fazer as compras da casa, ir à praça, se eu tenho que fazer uma reforma na casa, eu vou lá em busca dos materiais, eu tento buscar uma pessoa que venha fazer e eu estou aqui olhando o serviço a ser feito. Então, assim, é o dia comum da vida que eu mostro nas minhas redes sociais, e talvez seja isso que chame a atenção. E nessa parte do trabalho, eu sou advogada, né? Então, quando eu saí lá de Recife, eu já tinha o meu trabalho lá e já era um trabalho online.
Ok. Então eu não tive dificuldade de manter o trabalho que eu tenho lá, eu continuo. Aqui, quando eu cheguei aqui, eu fiz um vídeo falando que eu estava de mudança para Angola. E esse vídeo viralizou. Ele teve mais de 800 mil visualizações. Uau. E essa viralizada aconteceu enquanto eu viajava, estava no avião. Quando eu chego em Angola, o meu número de seguidores já tinha explodido, porque eu só tinha 3 mil seguidores quando cheguei aqui. E eu não tinha TikTok. Então, com esse vídeo, eu passei de um TikTok novo, zerado, para 60 mil pessoas hoje. Uau. E no Instagram cheguei agora, estou chegando aos 22 mil. Então, tudo isso era de pessoas interessadas em saber como era a vida em Angola, como ia ser a minha vida em Angola. Então eu comecei a postar um vídeo de um lugar que eu conhecia, de alguma diferença cultural, coisas que eu estava vivendo no dia a dia, como é a vida aqui, como é o supermercado, como é a praça, como é a área de comprar peixe. Que, por mais que seja um supermercado normal, ok, mas essas peculiaridades das praças, da área ali dos peixes, é diferente do Brasil. Exato. Então as pessoas têm esse interesse em conhecer. E aí foi só aumentando, aumentando, até que chegou o momento das publicidades, pessoas querendo que eu fizesse publicidade. E aí foi quando eu comecei a profissionalizar isso aqui, que também é uma novidade, porque quando eu cheguei aqui, todo mundo me falou que eu não ia ganhar dinheiro com internet em Angola. Todo mundo me falou isso. Eu não tinha uma Mas pessoa para dizer assim, ah, não vai dar certo. quem te disse isso? Foram os angolanos ou os estrangeiros que disseram não vais ganhar nada com a internet? Os angolanos, Ok. todo mundo que eu conhecia angolano, família, amigos, todo mundo falava, mano, isso aqui não dá em nada. Não são pessoas falando na internet. Mas na minha cabeça eu sabia que ia dar certo. Ok. Porque eu pensava, como isso não vai. Pra mim não tinha como não dar certo. Eu sabia que ia dar certo. Então eu só continuei postando os vídeos, até que começaram a aparecer essas parcerias de trocas de serviço. E depois foi quando a gente começou a profissionalizar mesmo para fazer os trabalhos pagos. Exato. Então hoje eu sigo com essa parte da advocacia no Brasil e divido o meu tempo com essa parte das publicidades aqui na internet, Oh, ok. com as empresas daqui, Angola. Só é interessante. Só tu ainda, ou seja, mesmo remotamente à distância, trabalhas como advogada para o Brasil ou para clientes no Brasil? Uhum. E como é que isso foi? Atendo no Brasil, porque eu tenho sorte no Brasil. Ah, ok, ok. Então, primeiro assim, eu tenho um sócio no Brasil que faz o que for necessário fazer presencialmente. Mas, desde a pandemia, os processos judiciais no Brasil, eles ficaram sem, não vou dizer 100%, mas em sua maior parte ficaram de forma remota. Então, na pandemia, os advogados, os clientes não saíam de casa. Era feito como a gente está fazendo aqui hoje. Tudo Exato. por videoconferências, audiências, tudo. E após a pandemia, continuou da mesma forma. Saiu uma nova lei no Brasil que determinava que seria prioridade fazer esse tipo de audiência, esse tipo de atendimento. E essa Uhum. lei ficou. Então, eu uso dessa brecha hoje para solicitar que todos os atos judiciais sejam feitos online. E a maioria dos processos, para falar a verdade, hoje em dia já nem tem audiência. É só documentos. A gente envia a nossa parte, a outra parte envia a defesa dela e o juiz julga através da documentação. Oh, Então, tá muito simples. É bem raro, assim, até precisar que o meu sócio vá presencialmente no tribunal para fazer alguma coisa. Ele mesmo continua na casa dele. olha, aqui nos Então, tá Estados bem Unidos, tranquilo. pois, desculpa, aqui nos Estados Unidos é parecido, mas, ou seja, os processos presenciais ainda são requeridos, mas cada vez existe, eu não sei qual é a percentagem, eu me atreveria a dizer que até, a não ser que seja um caso criminal, mas, por exemplo, os casos de trânsito, os casos de menores também são feitos remotamente, não é? São feitos remotamente pela internet. Olha, E Manu, os então, criminais também no presenciais. Brasil também os criminais são Mas presenciais? São remotos?
não são remotos. A maioria são presenciais, mas não é a área que eu trabalho. Exato. A área que eu trabalho, que é direito do consumidor e direito previdenciário, é tudo online, então, tranquilo. Ok, então já estás a viver fora do Brasil, mas ainda estás no Brasil de alguma forma a trabalhar lá, não é? Perfeito. Olha, Sim. Manu, então tu como é que te consideras, não é? Tu já estás a monetizar nas redes sociais, é praticamente o teu trabalho em Angola, né? Além de ser dona de casa e ser mãe. Como é que te consideras? Tu te consideras só uma criadora digital ou te consideras uma influencer? Olha, eu acho que eu posso me considerar uma influenciadora, sim, Ok, que cria conteúdo. Eu já crio, porque assim, antes era mesmo só a criação de conteúdo para falar mesmo sobre a minha vida. Eu sempre gostei disso, sempre gostei dessa troca aqui na internet. E postar também me ajudava muito, porque às vezes eu postava, ai gente, olha, aqui é dessa forma. E aí as pessoas vinham me informar por que é dessa forma. Por exemplo, essa semana eu postei um vídeo falando sobre esse transporte público que tem aqui nas carrinhas, que as pessoas sobem aqui assim na parte de trás e vão. E eu falei, olha, isso não tem no Brasil. Postei nesse sentido, né? Dizer, aqui tem isso, lá não tem isso. E aí as pessoas vieram me informar. Algo que eu já sabia, claro, mas me explicaram melhor sobre essa questão dos transportes públicos, como são difíceis aqui. E a outra opção que sobra é a carrinha. Então é mesmo que uma falta de opção. Então eu gosto de postar para receber também informações, sabe? E conhecer melhor a vida e a realidade das pessoas. A internet ajuda muito isso. E perfeito. aí, influenciadora, por quê? Eu acabo que ajudo também, porque nessa minha vida de viver a realidade, de ir atrás das coisas, eu já fui em lugares que muitos angolanos nunca foram. Oh, Então, eu estou aqui informando. Acontece. Eu já fui, por exemplo, tem um mercado aqui que é só essa parte de construção. E eu fui lá e mostrei. O pessoal, mano, eu não conhecia os próprios angolanos. Então, acaba que eu passo essa informação. Ajudo muitos estrangeiros que estão chegando também e não conhecem muito bem como é que funcionam as coisas, onde ir atrás de determinada coisa. Então, isso é a influência, não é? É passar informação. É isso que eu tenho feito aqui agora. olha, uma das coisas que eu gosto do teu trabalho nas redes sociais, ou seja, quando eu me estava a preparar para essa conversa, não é? Vi muitos dos seus vídeos, dos teus vídeos no Instagram, a forma como encaras essa experiência, a forma como és curiosa de ver essas diferenças culturais no dia a dia. Ou seja, eu gosto muito, porque primeiro estás a falar do meu país, não é? Apesar de não ir para Angola já há 5 anos. Mas falas de uma forma de quem quer aprender mais, de quem vê. Porque às vezes ou seja, nas redes sociais nós vemos pessoas que dizem: Olha, aqui isso se faz assim, eu não entendo como é que isso, não sei como é que eles. Mas tu não vês assim, tu dizes: No Brasil faz assim e aqui em Angola é assim. Mas e diz-me se eu estou errado, de um ponto de vista de curiosidade, de querer saber mais e de querer estar mais integrada no teu dia a dia, porque ao fim e ao cabo tu vives aí, tens que lidar com essa realidade. Esta é uma apreciação correta, achas? Sim, sim. Antes de falar qualquer assunto assim, eu penso bastante antes na forma de falar, no que eu vou falar. E uma coisa que eu tento. Óbvio que aqui tem coisas que eu não gosto, mas eu sempre lembro de toda a diferença histórica que existe entre os nossos países. Então não dá para exigir que um país que tem uma independência tão recente como a de vocês tenha grandes avanços como nós já temos no Brasil. Ainda há um caminho a ser seguido. Então, eu não entendo como um país atrasado ou um país que não tem jeito, como muita gente fala. Eu não acho, porque eu vejo a evolução acontecendo no dia a dia. E percebo que, às vezes, essa dificuldade que está acontecendo aqui é resultado de coisas que aconteceram recentemente aqui na história, mas que é muito recente. Então, eu não consigo exigir tanto de pessoas ou de lugares que eu sei que essas pessoas enfrentam dificuldades que nós não estamos enfrentando lá.
Então, tento focar sempre na solução e não no problema, né? Perfeito. Mais ou menos assim que eu tento seguir. Quando eu cheguei, uma coisa que me fez ficar um pouco mal aqui quando eu cheguei, que eu sempre falo também, eu no meu primeiro mês, segundo mês em Angola, para mim foi muito difícil, porque aqui a gente lidar com dificuldades que existem no Brasil, mas não tá na nossa cara. Ok. E aqui os problemas, eles estão na nossa frente. Esses problemas que eu estou falando de falta de emprego, de crianças trabalhando na rua, idosas, aí as zungueiras, que quando eu cheguei aqui para turistar, eu achava lindo as zungueiras e tudo mais. Mas depois comecei a ver a realidade de perto, o trabalho pesado dessas senhoras. E não poder fazer nada me deixou assim na deprê mesmo, sabe? Nas minhas primeiras semanas aqui. A ponto de, tipo, chorar mesmo assim em casa e pensar, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Mas não dá pra mudar tudo. Sim, pois. E aí foi quando eu disse, não, eu tenho que focar no que eu consigo fazer, porque se eu for ficar vivendo assim, querendo resolver a vida de todo mundo, eu não vai dar certo, eu vou ficar mal. Claro. E aí foi quando eu comecei a mudar o pensamento, focar nas coisas que dá pra fazer, o que dá pra ajudar. Tem gente sempre aí pedindo ajuda na internet. O que eu consigo fazer, eu faço. E assim a gente vai levando, mas sempre nessa ideia positiva aí. É bom isso, tem que ser positivo, não é? Olha, tu és imigrante, eu sou imigrante, eu tenho um bocado mais tempo como imigrante e, naturalmente, existem diferenças, como já falamos no princípio, né? Existem choques culturais. Eu vejo isso no teu trabalho na rede, não é? Quando tu fala da rotina de Angola, ou seja, os choques culturais, aprendizagem. Fala-me um bocado do que, culturalmente, o que é que mais te impactou? O que é que mais, vamos lá, te chocou? Olha, uma coisa que eu falei recentemente. Ah, não, eu falei sobre isso quando eu cheguei, que foi que me chocou assim. Angola gosta de comer muito, não é? Aqui qualquer reunião é muita comida. E no Brasil, nós temos também essas festas de muita comida, mas nós temos a opção de festa quase sem nada, onde as pessoas só se reúnem, se encontram e só tem ali uns petiscos, umas coisas assim. Então, quando eu cheguei aqui, eu quis fazer uma reunião assim. E foi um desastre, porque todo mundo que chegava perguntava onde estava a comida. E eu falava, gente, que uns salgadinhos, uns docinhos, refrigerante, é isso? E todo mundo fazia uma cara tipo, não, a gente quer comer, cadê a comida? Onde é que tá a comida? Olha, foi um desastre essa noite. Foi realmente um choque. As pessoas. Mas assim, a maioria me entendeu, eles me entenderam, porque a maioria são pessoas também que já viveram tempos no Brasil, sabem dessa nossa peculiaridade. Pois. No final me compreenderam, mas eu aprendi a lição, entendeu? Então agora qualquer mínima reunião é muita comida. Olha, é interessante essa parte porque eu vivo aqui nos Estados Unidos há 25 anos e até agora ainda, por exemplo, explicava isso à minha ex-esposa, agora que é minha namorada. Então, olha, Nick, vamos à festa, onde? Tal lugar. Vamos embora. E chega lá, os americanos têm um bocado de chips, ou seja, batatas fritas do pacote e um refresco. Aí é pior. Não, aqui é pior. E eu chego, eu quero dizer, filha, não disseste que era festa? Sim, não estás a ver que é festa. E depois há outra coisa. É a cultura americana. É só conversar, é só falar disso. Mas isso não é festa, isso é reunião familiar. Mas para ti o que é festa? Para, pois, para mim a festa tem que ter comida, tem que ter bebida, tem que ter um bocado de música. Para que é que eu vou estar aqui a conversar? Já conversamos toda semana. Essa é uma das coisas, essa é uma das coisas também que existe aqui, não é? Ou seja, é um outro choque cultural. Mas uma das coisas que, Sim. falando de choques culturais, uma das minhas notas é que tu falaste, por exemplo, que eu queria tocar. Primeiro, reuniões familiares. Fala-me um bocado disso. Sim. Olha, pois é, eu descobri aqui que as famílias, elas têm muita influência nos relacionamentos, né? Os casais. Então, quando o casal tem um problema, eles levam um problema grave, eles levam até a família para que seja resolvido. E os familiares realmente decidem mais ou menos aí o que é que vai ser feito nessa reunião.
E eu fiquei muito chocada com isso, porque isso simplesmente não existe no Brasil. Se eu tiver um problema muito sério com meu marido, eu posso, sim, claro, desabafar com algum familiar que eu confie, mas é algo também, uma exceção, assim. E mesmo assim, esse familiar jamais vai convidar o meu marido para ouvir a opinião dele, ou vai convidar o resto da família para falar sobre o assunto. Então, isso foi o que me chocou. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei sabendo, eu disse: olha, aqui não. Essa parte eu não vou aderir, essa parte da cultura eu não vou aderir. Mas, ah, Foi bem engraçado, mas foi bem assustador. mas então ainda não passou contigo, né? Ainda não houve uma reunião familiar por causa de vocês, não é? Não, e jamais haverá. E também, o meu esposo já disse. E o meu esposo já disse que se houver também uma reunião sobre assunto dos outros, prefere que eu não vá. E eu também já disse que tudo bem, nem vou. Yeah, isso é assim assim em Angola, assim, e eles fazem essa reunião, às vezes, sem tu saberes. Começam a falar por trás e quando tu te das conta, há uma reunião familiar, tu só tens que aparecer, ficas no meio caladinha, só ouvir os outros a resolverem os teus problemas. Pois é, pois é. Essa é uma das coisas que existem. Agora, a outra coisa que tu falaste nos teus vídeos é intimidades em público. Como é que te sentes a respeito disso? Ou seja, o beijinho na boca em Olha, público. Já o teu porque esposo, já o teu esposo está mais relaxado e costuma dar um beijinho a outro em público? sim, sim, ele aceita, mas é aquela pessoa que aceita sem querer aceitar, sabe? Quando nós estávamos no Brasil, vivemos 5 anos lá. Pois. Então, ele que se adaptou à cultura lá. Então, não, ele já tinha, eu já percebia uma timidez, Hum. mas não era tão assim. Ele aceitava, dava um beijinho, uma coisa, um abraço. Ficávamos. Hoje em dia eu tô até mais tranquila, mas eu era muito grudada nele, assim, sabe? Não desgrudava dele. Muito apaixonada. Continuo, mas Ah, agora eu tô mais tranquila. Tem um filho agora, né? O filho já chega pra equilibrar as coisas. E aí, aqui, isso ficou pior aqui, porque eu quero, assim, às vezes. Eu não sou aquela, como eu falei no vídeo, eu não sou aquela pessoa de dar beijos de novela em público, porque eu também não acho legal, ok. acho constrangedor. Mas um beijinho assim, sabe, aquela coisa assim carinhosa, eu gosto muito. E sempre que eu vou dar, ele dá, mas ele já tá olhando para os lados, como procurando se alguém viu, se alguém tá olhando, sabe? E eu não tô nem aí. E eu percebo que as pessoas olham mesmo. É... Um dia desse ele chegou, eu tava na portaria do condomínio e ele chegou. E aí viemos caminhando junto até a casa. E aí fui cumprimentá-lo assim. E a vizinhança inteira tava olhando. E outra coisa, as pessoas aqui não disfarçam quando estão olhando alguma coisa. Então elas mostram mesmo que estão olhando para você. Mas eu não ligo também. Quem quiser que olhe, eu Mas continuo dando se uns não beijinhos, tivermos dando mais nada para abraços. fazer, mano, vamos olhar mesmo, não é? Tão certo, tem que olhar mesmo. Olha, agora quando tu vais no Brasil e alguém te convida para casa, ou seja, pergunta se quer comer alguma coisa, ainda continuas com aquela posição educada, não, não quero nada, ou viraste um bocado no lance, sim, 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 eu gostaria de comer alguma coisa. Como é que é agora? Olha, eu tento equilibrar, depende da casa. Se for uma casa de uma pessoa próxima, eu aceito, mas se for uma pessoa assim que eu acabei de conhecer, é realmente um costume nosso. A gente tem um raciocínio muito diferente do angolano. Pois, Eu pois, entendi que aqui é como. Falaram hoje isso, recusar comida é como recusar um presente. Imagina, a pessoa tá te dando um presente e você recusa. É mais assim que mais ou menos assim que o angolano pensa. pois, Nós pensamos completamente o contrário. Os brasileiros só oferecem por educação e a gente nega por educação, porque na verdade a gente queria comer, mas está negando para ser educado. exato. Então ficamos nesse. É um teatro, mas é assim que funciona, é assim que a gente aprendeu a ser. Eu acho que é um bocado como, eu não sei, os portugueses também têm essa parte, acho eu, que, ou seja, o máximo que oferecem um cafezinho e nós fazemos sempre piada sobre isso. Eu vou para a tua casa, tu vais me dar um cafezinho, ou seja, que é isso. Eu acho que isso vem um bocado dos portugueses, eu não sei, mas é assim. Olha, e outra coisa, como é que tu fazes agora quando estás no Brasil?
quando convidas uma amiga para ir almoçar ou sair? Tu pagas a conta ou continuas com aquela parte brasileira, cada um Não, paga a sua conta? aí eu me mantenho brasileira, porque mesmo a minha amiga não vai aceitar. As portas do Overtalk Podcast estão abertas, as portas da minha plataforma estão abertas para ti no futuro, se quiseres, quando quiseres, é só avisares e conversamos por outros 20, 30, 40 minutos ou até 2 minutos, ok?